Há um instante em que o tempo deixa de existir, nem vivo nem morto, apenas suspenso entre dois mundos. O corpo se cala, mas a alma desperta. É o ponto exato em que tudo o que foi vivido se une ao que está por vir. Um segundo de silêncio que carrega a eternidade inteira. Nesse sopro, onde o ar se torna leve demais para o corpo e denso demais para o espírito, algo começa a acontecer. O que antes parecia distante se aproxima. O invisível se revela. E a alma, pela primeira vez, enxerga o que sempre esteve ali, o outro lado. É nesse limite que o julgamento silencioso tem início. Não há tribunal, não há palavras, apenas o reflexo da verdade. A vida passa diante dos olhos não como lembrança, mas como presença. Cada gesto, cada escolha, cada omissão ganha peso. E o que antes parecia esquecido retorna com a clareza de quem entende, tarde demais, que tudo teve um propósito. Mas esse não é um julgamento de condenação. É o instante em que o espírito percebe o quanto de luz carregou e o quanto ainda teme a própria sombra. A fronteira entre a vida e a eternidade não é feita de portas, mas de consciência. Cada alma atravessa de acordo com o que se tornou. Há quem sinta paz nesse momento. Há quem sinta dor. Mas todos, sem exceção, reconhecem a voz que ecoa no fundo do ser. A mesma voz que chamou no princípio e que agora, mais uma vez, convida a voltar para casa. O sopro entre mundos é o despertar da verdade. E uma vez que ele acontece, nada volta a ser como antes. O limiar da consciência. Há um instante em que o corpo parece ainda presente, mas já não pertence inteiramente à matéria. É como se a alma começasse a se afastar lentamente, flutuando entre o que foi e o que será. O coração pulsa, mas o som dele se torna distante. Os sentidos se confundem, a visão se apaga e o silêncio começa a revelar o que o ruído da vida sempre escondeu. É o limiar da consciência. A fronteira sagrada onde o espírito desperta para uma dimensão que os olhos humanos jamais puderam compreender. Nesse espaço entre o último suspiro e o primeiro lampejo de eternidade, a mente já não governa. O pensamento se dissolve como névoa. O tempo, essa linha que guiou toda a existência, se rompe. Não há passado nem futuro, apenas um agora absoluto. E nesse agora, a alma começa a ver. Ela vê o que é, não o que acreditava ser. Vê o verdadeiro peso das intenções, das palavras, dos sentimentos que guardou. O limiar da consciência é o espelho de Deus dentro do ser humano, onde nada mais pode ser escondido. Alguns descrevem esse momento como uma luz, outros como uma presença que os envolve completamente. Mas o que realmente acontece é mais profundo. É o encontro entre a consciência humana e a consciência divina. É quando a alma entende que nunca esteve sozinha. Que cada lágrima, cada escolha e cada silêncio foram observados com amor. Não há punição aqui, há revelação. A alma percebe que sempre soube o caminho, mas muitas vezes preferiu o atalho. E agora, nesse instante em que o corpo cessa, ela precisa encarar aquilo que ignorou. A sensação é de desnudez espiritual. Não há máscaras, nem desculpas, nem nomes, só essência. A verdade se torna tão visível que ela corta, mas também cura. O que antes parecia distante, o sagrado, o invisível, o eterno, agora está tão próximo que pode ser sentido como o ar que envolve a pele. E a alma, ainda ligada à terra, compreende que não há distância entre o céu e o coração. Que o reino de Deus não começa depois da morte, mas no instante em que a consciência se abre para ele. Esse é o momento em que a alma recorda o que sempre soube, que a vida foi um ensaio para esse encontro. Cada dor era um chamado, cada perda, uma chance de despertar, cada amor, um vislumbre do próprio Criador. E agora, diante dessa percepção pura,
O ser entende que o julgamento não vem de fora. Ele surge de dentro, da própria luz que habita em cada um. Para alguns, essa revelação vem como um abraço, para outros, como um incêndio. Depende de quanto o coração resistiu à verdade durante a vida. Quem amou, sente a presença do amor se expandindo como um oceano. Quem odiou, sente o vazio do próprio ódio engolindo a paz. O limiar da consciência não é o fim, é o espelho onde a alma reconhece o que semeou. É nesse ponto que muitos compreendem, ainda que por um breve segundo, que todo o tempo na Terra foi uma escola silenciosa. Que o verdadeiro propósito da existência não era conquistar, acumular ou vencer, mas lembrar. Lembrar de onde veio e para quem deve retornar. O corpo foi o disfarce, a alma, o verdadeiro nome. E agora, sem mais véus, a consciência sente a gravidade do divino chamando, como se uma força suave, irresistível, a puxasse para a luz. A alma hesita. Parte dela ainda deseja o mundo, as vozes, os rostos, os cheiros, mas outra parte, mais antiga, mais sábia, entende que a jornada apenas começou. A luta não é contra a morte, é contra o esquecimento. É o momento em que o espírito deve decidir se vai permitir que a verdade o guie ou se vai continuar fugindo dela, mesmo diante da eternidade. E enquanto essa decisão se forma, o universo parece conter o fôlego. Tudo ao redor fica em suspenso. O tempo, o som, a matéria, tudo se curva diante daquilo que acontece dentro da alma. É como se o próprio Criador esperasse, em silêncio, que o ser humano olhasse para si mesmo com os olhos da verdade. O limiar da consciência é o prelúdio do julgamento, mas não o julgamento de um trono e de uma sentença. É o julgamento da própria luz interior, onde a alma se confronta com aquilo que se tornou. E nesse confronto não há vencedores nem vencidos, há apenas revelação. O espírito compreende que cada passo dado, cada escolha feita, moldou o lugar onde agora se encontra. O que antes parecia acaso, agora se mostra destino, e ao reconhecer tudo isso, algo muda. A alma sente que o medo começa a se dissipar, a resistência se desfaz, e ela percebe que o julgamento não é o fim, mas o início da purificação. A luz que a envolve não veio para castigar, veio para curar. Mas a cura só acontece quando há verdade. E a verdade, no limiar da consciência, é absoluta. O que vem a seguir é o reflexo do que o ser carrega dentro de si. Porque antes de atravessar o véu, toda alma precisa primeiro atravessar a si mesma. O espelho da alma. Há um instante em que a alma percebe que não está apenas flutuando entre mundos, mas diante de algo que a observa de volta. Não é um ser, não é uma voz, é um reflexo. Um espelho invisível se abre dentro da consciência, e nele não há distorção, apenas verdade. Tudo o que foi vivido se reorganiza como uma sequência luminosa, não em ordem de tempo, mas de sentido. É como se cada pensamento tivesse um peso, cada gesto uma cor, e cada intenção um som. O espelho da alma não mostra o que o corpo fez, mostra quem o espírito se tornou. Nesse reflexo não há espaço para enganos. Máscaras se dissolvem, justificativas caem, e o que resta é a pureza, ou a ausência dela. A alma reconhece as vezes em que escolheu o amor, e as vezes em que preferiu o orgulho. Vê as palavras que curaram e as que feriram, as mãos que levantaram e as que empurraram. Nada é esquecido, nada é omitido. O espelho da alma é a memória viva de tudo o que o ser semeou desde o primeiro sopro de vida. Mas o espelho não acusa, ele apenas revela. É como se a luz de Deus, ao tocar a alma, projetasse nela a verdade que ela mesma construiu. O julgamento não vem de fora, vem da clareza do olhar que desperta. É a própria alma que se reconhece e, diante desse reconhecimento, sente o peso ou a leveza de suas escolhas. Para quem viveu com bondade, o reflexo é sereno, envolto por uma paz que transcende o entendimento.
Para quem negou a verdade, o reflexo se torna uma dor silenciosa, pois não é Deus quem a castiga, é o próprio espírito que se vê e não se suporta. Há um instante em que a alma tenta desviar o olhar, como quem teme encarar um espelho após muito tempo, mas não há para onde fugir. O reflexo está dentro, não fora. Ele é a soma de cada decisão, de cada desejo escondido, de cada ato feito às escuras. E mesmo assim, a ternura. Porque o espelho da alma não existe para destruir, mas para libertar. Ele mostra o que está ferido para que a luz possa curar. E é nesse ponto que a alma entende o que os antigos profetas tentaram dizer quando falavam sobre o fogo que purifica. O fogo não é castigo, é luz concentrada. Queima o que não pertence à verdade, dissolve o que não pode atravessar a eternidade. O espelho da alma é esse fogo. Ele não destrói o ser, mas consome as sombras que ele mesmo criou. E quanto mais o espírito resiste, mais intensa se torna a chama da revelação. Alguns veem imagens, outros sentem emoções puras, como ondas. É como reviver uma vida inteira em um único suspiro. O tempo se dobra e mostra tudo o que poderia ter sido e não foi, tudo o que foi e ainda ecoa. As alegrias, os medos, as culpas e as virtudes. Tudo se mistura em uma dança de memórias que não pode ser interrompida. E no centro dessa dança, a alma se encontra. Nesse instante, ela percebe que não há condenação, apenas consequência. O que é luz, sobe. O que é sombra, pesa. O julgamento, então, não é um decreto, mas uma atração natural. Cada ser segue a vibração que criou. Os que cultivaram amor são atraídos pela luz que reconheceram durante a vida. Os que cultivaram ódio permanecem na densidade de suas próprias escolhas. O espelho apenas mostra a direção que a alma mesma desenhou. O que torna esse momento tão sagrado é o fato de ele ser irrevogável. Não há como mentir, não há como alterar o que já foi feito, mas há compreensão. E nessa compreensão, o ser sente o toque da misericórdia. Porque mesmo o reflexo mais escuro é olhado por Deus com o mesmo amor com que o reflexo mais puro é acolhido. A diferença está na capacidade da alma de aceitar esse amor sem fugir dele. Há almas que diante do espelho choram. Outras se ajoelham em silêncio. Outras sorriem com um alívio que nenhuma palavra poderia descrever. É como se cada uma compreendesse, de modo único, o significado da própria existência. O espelho não mostra o que o mundo viu, mostra o que o céu viu o tempo todo. Então acontece algo misterioso. A alma entende que, se o julgamento é ver-se à luz de Deus, o perdão é permitir-se ser tocado por essa luz. Nesse instante, mesmo a culpa mais profunda começa a se dissolver, não porque foi esquecida, mas porque foi compreendida. A luz não apaga a dor, ela a transforma em sabedoria. E aquilo que antes queimava como fogo, agora aquece como chama viva da redenção. O espelho da alma é o altar onde o Espírito oferece a si mesmo. E ao fazer isso, percebe que o verdadeiro julgamento não é sobre o que fez, mas sobre o que se tornou capaz de amar. Quando o reflexo se estabiliza, o véu seguinte começa a se mover. A alma sente um chamado sutil, quase um sussurro. É como se uma lembrança antiga, esquecida desde o princípio dos tempos, começasse a despertar. Um som suave, familiar, que vem de um lugar onde o tempo não existe. É a memória divina chamando pelo nome do Espírito. O espelho se desfaz em luz, e o que vem a seguir é o murmúrio da criação, a lembrança de que tudo o que existe, existe em Deus. O sussurro da memória divina. Quando o espelho se dissolve em luz, um novo silêncio toma forma. Não é o vazio, mas uma presença. A alma sente que não está mais sozinha diante de si mesma. Há algo ali, invisível e imenso, que a envolve como um manto antigo, conhecido desde antes da vida. É a memória divina.
Ela não fala em palavras, mas sussurra em vibrações que o espírito reconhece sem precisar entender. É como se o próprio universo respirasse dentro dela, lembrando-lhe de onde veio e o porquê de tudo ter existido. Nesse sussurro não há acusação nem medo. A ternura é uma voz sem som que não se impõe, apenas recorda. A alma percebe que cada batida do coração durante a vida foi acompanhada por essa presença silenciosa, que mesmo quando se afastou, mesmo quando negou, mesmo quando esqueceu, essa voz nunca deixou de chamá-la. É o amor de Deus em sua forma mais pura, aquele que observa, espera e jamais abandona. A memória divina é o registro invisível de tudo o que foi criado. Nela estão guardados os pensamentos mais secretos, as intenções mais sutis, os gestos esquecidos e as orações nunca ditas. Nada se perde, nada é apagado. O que foi feito, o que foi sentido, o que foi sonhado, tudo continua vibrando eternamente vivo. E agora, no limiar da eternidade, essa memória começa a se abrir diante da alma como um livro sagrado que contém sua verdadeira história. A alma, então, é tomada por uma lucidez que ultrapassa qualquer compreensão humana. Ela entende que o tempo da Terra foi apenas um fragmento, um breve ensaio dentro de algo muito maior. As dores, os encontros, as perdas, os silêncios, tudo formava uma sinfonia que só agora faz sentido. A voz que sussurra mostra que cada lágrima foi colhida, cada tentativa de amar foi registrada. E até mesmo os erros foram transformados em aprendizado dentro dessa grande teia de compaixão divina. É nesse instante que o espírito começa a sentir o peso e a leveza daquilo que viveu. O peso do que não foi aprendido e a leveza de tudo o que foi redimido. Mas diferente do julgamento, aqui não há confronto. Há lembrança. A alma não é forçada a olhar para nada. Ela é guiada com doçura. É como uma mãe que ensina o filho a caminhar de novo, não com exigência, mas com amor. O sussurro da memória divina faz a alma recordar quem ela sempre foi antes de se perder nas ilusões do mundo. E nesse reconhecimento, algo extraordinário acontece. A alma começa a perceber que, em todos os momentos em que achou que estava sozinha, havia uma força sustentando seus passos. Que em cada deserto da existência havia um fio de luz invisível, conduzindo-a em silêncio. Essa consciência desperta uma gratidão tão profunda que o espírito quase se dissolve nela. É como se cada átomo do seu ser se curvasse diante da misericórdia que o criou. A memória divina também mostra o que ainda está por ser restaurado. Ela não julga, mas convida. Mostra as partes da alma que ainda precisam de luz, as feridas que ainda clamam por perdão. Mas diferente da dor da revelação anterior, agora o sentimento é outro. A alma não teme o que vê. Ela deseja se purificar. Quer entregar tudo. Quer voltar à origem sem carregar sombra alguma. É a entrega total diante do amor absoluto. Nesse ponto, a alma compreende que Deus nunca precisou punir ninguém, porque a própria verdade é suficiente para transformar tudo. O amor é o julgamento e a cura ao mesmo tempo. E quando esse amor se manifesta, até a lembrança do sofrimento é lavada. O espírito começa a ouvir dentro de si um eco suave, como se o próprio Criador dissesse: tudo o que você foi, eu vi. Tudo o que você é, eu amo. Tudo o que você será, eu espero. O sussurro da memória divina é também o chamado para a próxima etapa. Ele desperta no espírito uma fome de luz, uma vontade profunda de continuar subindo, de se aproximar ainda mais do que é eterno. A alma entende que a morte não é o fim da caminhada, é o início da verdadeira recordação. Agora ela sabe que jamais existiu separação entre ela e Deus. Apenas esquecimento. E o esquecimento, uma vez vencido pela luz, nunca mais retorna.
À medida que o sussurro cresce, a alma começa a sentir o que a Escritura descreve como paz que excede todo entendimento. É uma quietude viva, uma serenidade tão profunda que nenhuma palavra poderia descrevê-la. Ela não vem de fora, vem de dentro. É o estado em que o ser humano se lembra de que foi criado à imagem da própria luz. E então, num instante quase imperceptível, o sussurro cessa. Não porque desapareceu, mas porque se tornou parte do próprio espírito. Já não há diferença entre quem ouve e quem fala, entre quem busca e quem é buscado. A memória divina e a alma, agora, são uma só consciência. O julgamento ainda não terminou, mas o medo terminou. O fogo purifica, o reflexo se transforma em luz, e o ser finalmente compreende que o próximo passo é inevitável. Entrar no domínio da lei da luz, onde não há mais segredos, apenas revelação. A lei oculta da luz. Quando a alma desperta totalmente para a presença de Deus, o ambiente ao redor parece se transformar. Já não existe sombra, apenas graus diferentes de luminosidade. Tudo o que é verdadeiro brilha, tudo o que é mentira se dissolve. É nesse momento que a alma percebe que não está mais diante de um espelho, mas dentro da própria luz. A mesma luz que criou o mundo, que habitava no princípio e que um dia habitará tudo novamente. Ela não vem de fora, brota de dentro, revelando o que sempre esteve escondido. Essa é a lei oculta da luz, uma lei que não pune, mas revela. E toda revelação por si só já é justiça. A luz divina não precisa julgar, porque ao se manifestar, ela simplesmente mostra. Quando ela toca a alma, as máscaras se desintegram, os enganos caem, e o ser se vê como realmente é. Tudo o que era disfarce é queimado com doçura, e o que é puro resplandece. A alma entende, então, que o verdadeiro julgamento não é uma sentença, é uma iluminação. A luz não diz o que é certo ou errado, ela apenas mostra o que é, e diante disso, cada ser escolhe o que fazer com a verdade que vê. A alma sente o toque dessa luz, como se milhares de pequenas lembranças começassem a acender dentro dela. Cada ato de amor, cada gesto esquecido, cada palavra dita com sinceridade se transforma em um pequeno ponto de brilho, e ao mesmo tempo, cada engano, cada egoísmo, cada escolha feita sem compaixão se mostra como uma sombra que clama por redenção. A luz não castiga essas sombras, ela as envolve, convidando-as a se transformar. Mas para isso, a alma precisa permitir. A lei oculta da luz é a verdade sem disfarces. Ela revela que tudo o que é falso é frágil e tudo o que é verdadeiro é eterno. A alma sente isso em sua essência. É como se uma chama suave percorresse cada parte de seu ser, dissolvendo o que não é real. O medo começa a desaparecer, porque o medo só vive nas trevas. E quanto mais a luz cresce, mais a alma compreende que foi feita para ela, que foi criada, desde o princípio, para habitar nesse brilho infinito que não julga, apenas transforma. Nesse instante, o espírito percebe algo ainda mais profundo, que a luz não está apenas revelando sua história, mas também curando-a. Cada lembrança dolorosa, cada arrependimento, cada palavra que nunca foi dita se banha nessa claridade e começa a perder o peso. O que antes queimava agora aquece. O que antes feriu agora é compreendido. É a misericórdia atuando na forma mais pura, não apagando o passado, mas purificando-o até que ele se torne parte da verdade. A alma então entende o que Jesus quis dizer quando afirmou que nada há oculto que não venha a ser revelado. A luz é a própria justiça divina, porque no instante em que tudo é visto como é, nada mais precisa ser julgado. A mentira deixa de existir, a culpa se dissolve e a paz toma o lugar da inquietação. Mas para que isso aconteça, é preciso deixar que a luz penetre sem resistência.
Algumas almas, nesse ponto, ainda tentam esconder partes de si mesmas. Tentam fugir daquilo que fizeram, das memórias que doem. Mas a luz não persegue, ela espera. Ela permanece, paciente, até que o próprio ser se canse de se esconder. E quando a alma finalmente se entrega, a dor se converte em redenção. A lei oculta da luz é a própria paciência divina, aguardando que cada ser aceite ser iluminado. A alma descobre então que a luz de Deus não é apenas um poder, é uma consciência viva, é o olhar amoroso do Criador em sua forma mais pura. Essa consciência não mede, não compara, não pesa, apenas vê, e ao ver transforma. O espírito começa a compreender que o paraíso não é um lugar, é um estado de ser. Ele não está em outro mundo, ele começa quando nada mais é escondido da luz. Nesse estado, a alma se expande, ela sente que se torna parte da própria claridade. É como se todas as fronteiras se desfizessem, o eu e o divino, o dentro e o fora. Tudo se mistura em uma harmonia absoluta. A luz é Deus, e Deus é amor. E o amor, quando é pleno, não precisa julgar, porque tudo o que toca, ele restaura. É então que o espírito entende o verdadeiro sentido da salvação. Não é ser poupado de algo, é ser devolvido à própria luz que o criou. Cada sombra iluminada se transforma em sabedoria, cada ferida curada se torna compaixão. E quanto mais a alma se purifica, mais sente que o julgamento não é uma ameaça, mas um reencontro. O fogo divino que um dia parecia distante, agora é um abraço. A luz que antes parecia brilhar de fora, agora pulsa dentro, como se o próprio coração tivesse se tornado uma estrela. A lei oculta da luz revela que a eternidade não começa depois da morte, mas no momento em que a alma aceita ser vista sem medo. A vida foi apenas o tempo concedido para aprender a não fugir dessa luz. E quando ela finalmente se entrega, entende que nada foi em vão, que até o erro fez parte da preparação para esse instante, que tudo o que parecia perda era, na verdade, um caminho para a revelação. E quando essa consciência se completa, a alma começa a perceber algo novo. A luz que a envolve começa a se expandir ainda mais, revelando horizontes que ela jamais poderia imaginar. É como se um novo mundo estivesse prestes a nascer diante dela, não feito de terra ou de tempo, mas de eternidade pura. O julgamento continua, mas agora ele se torna uma revelação de beleza. O que vem a seguir é o primeiro vislumbre do infinito, o momento em que a alma vê, pela primeira vez, a face da eternidade. O primeiro vislumbre da eternidade. Quando a luz deixa de ser um reflexo e passa a envolver por completo, o espírito entra em um estado que jamais experimentou. É como se o tempo se partisse ao meio e o universo revelasse sua estrutura secreta. A alma não flutua mais entre mundos. Ela agora se encontra diante do infinito. O que antes era apenas fé, agora é visão. O que antes era esperança, agora é presença. Não há mais relógio, não há mais ontem ou amanhã. Tudo acontece num único instante expandido, onde o começo e o fim se tocam. É o primeiro vislumbre da eternidade, o momento em que o ser humano compreende que a vida terrena foi apenas o prólogo de uma história sem fim. Nesse estado, o espírito percebe que a eternidade não é um lugar distante, mas uma dimensão que sempre existiu dentro dele, aguardando o despertar. A alma sente que está cercada por algo imenso e ao mesmo tempo íntimo, como um oceano feito de consciência viva. Ondas de luz atravessam o espaço, carregando memórias de criação, cânticos sem som, vibrações que contêm significados. Tudo está interligado, e a alma percebe que cada ser, cada estrela, cada átomo vibra no mesmo compasso do Criador. É impossível medir o que ela sente. A palavra beleza não alcança, paz é pequena demais.
A presença de Deus não é apenas sentida, é respirada. O Espírito compreende que sempre esteve dentro dele e que toda separação foi apenas ilusão. É como se o universo inteiro fosse um corpo vivo e a alma, uma célula que, após milênios de esquecimento, reencontra seu coração. Nesse reencontro, o amor não é emoção, é substância. É a própria matéria de que tudo é feito. Mas o vislumbre da eternidade não é apenas alegria. Ele também é lucidez. A alma vê que, dentro dessa luz sem fronteiras, nada permanece oculto. Cada pensamento, cada intenção, cada ato continua vibrando eternamente. O bem se expande como melodia, o mal se transforma em dissonância que pede harmonia. A justiça divina não é imposição, é equilíbrio. E o equilíbrio é perfeito, porque nasce do amor absoluto. A alma percebe que a eternidade não tem punição nem recompensa, tem consequência. Tudo o que existe retorna ao seu Criador com a forma que escolheu carregar. Nesse instante, a alma entende o que os profetas chamavam de glória. É a revelação de que tudo foi criado para refletir o Criador. O sol, o vento, o mar, as galáxias, tudo é espelho de uma mente infinita. E ela, agora, faz parte desse reflexo. Não há mais eu e Deus. Há apenas um movimento de luz que respira em uníssono. É nesse momento que o Espírito se vê como parte do próprio Verbo que criou a existência. E o Verbo, ao ser pronunciado novamente, desperta mundos. A alma contempla, então, o fluxo das eras. Vê civilizações nascerem e morrerem, estrelas surgirem e se apagarem, vidas se entrelaçando em propósitos invisíveis. Tudo segue um plano perfeito, e a perfeição não está na ausência de erro, mas na capacidade da luz de transformar até o erro em aprendizado. A alma compreende que nada se perde, que até o sofrimento tem um papel no desenho do divino. O caos é apenas a face oculta da ordem. Nesse primeiro contato com a eternidade, a alma também sente uma responsabilidade profunda. Ela percebe que tudo o que faz, pensa ou sente ressoa no todo, que uma vida não é isolada, é uma nota na sinfonia universal, e que cada escolha molda não apenas o próprio destino, mas a harmonia de toda a criação. Esse entendimento desperta reverência. O espírito se curva não por medo, mas por gratidão. Entende que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em harmonizar-se com a vontade que sustenta o cosmos. A visão se amplia ainda mais. A alma percebe que o amor é a força que mantém as galáxias em movimento, que cada estrela é um reflexo de um pensamento divino, que cada alma é uma centelha dessa mesma mente, e que o julgamento, tão temido pelos vivos, é na verdade um retorno à coerência, à unidade perdida. O que chamamos de céu é o estado da alma reconciliada com a luz. O que chamamos de inferno é o estado da alma que ainda se recusa a refletir essa luz. Nesse ponto, o espírito compreende que a eternidade não é estática. É viva, pulsante, em expansão. O amor de Deus não é um trono fixo, é um rio que flui, envolvendo tudo e todos. E quem aceita esse fluxo é levado pela correnteza da criação. A alma sente-se renascida. A morte, que parecia o fim, agora é apenas a mudança de um vestuário. O corpo foi deixado, mas a vida continua, infinita, sem fronteiras. No primeiro vislumbre da eternidade, a alma descobre que o medo é impossível, porque tudo o que existe está mergulhado em uma presença que não conhece ausência. A solidão desaparece, o arrependimento se converte em entendimento e a dúvida se torna reverência. É nesse momento que o espírito começa a desejar permanecer nesse estado para sempre, não como fuga, mas como reencontro com sua origem. Mas a jornada ainda não terminou. O vislumbre da eternidade é apenas o começo de uma revelação ainda mais profunda. Pois dentro da luz há movimento, e dentro do movimento
a escolha. A alma percebe que, mesmo no limiar do infinito, ainda resta um conflito, o último elo que aprende ao que foi. É o instante em que o amor é provado pela verdade, o momento em que a luz encontra a resistência final. O próximo passo é inevitável. O confronto silencioso entre aceitar a revelação ou tentar fugir dela. A batalha da aceitação. A eternidade, em sua perfeição luminosa, parece plena e absoluta, mas dentro da alma algo ainda se move, como uma chama que vacila antes de se estabilizar. É nesse instante que começa a batalha mais silenciosa e decisiva de toda a existência, a batalha da aceitação. Não é uma luta contra forças externas, mas contra a própria resistência do espírito. Diante da luz que tudo revela, a alma precisa decidir se aceita o que é ou se tenta se esconder da verdade que a envolve. No início, a alma acredita que já se rendeu completamente, que já compreendeu tudo. Mas a luz penetra mais fundo, ultrapassa as camadas mais sutis da consciência e revela o que ainda estava adormecido. É aí que surgem os resquícios de orgulho, as sombras da culpa, os fragmentos daquilo que o ser ainda não conseguiu perdoar em si mesmo. A alma percebe que ainda há partes que não se entregaram, feridas antigas, amores perdidos, medos guardados que agora clamam por redenção. A batalha não se trava com gritos nem espadas. É feita de silêncio e confronto interior. Cada pensamento se torna uma escolha. Cada lembrança é um convite à entrega. A luz não força, apenas se mantém presente, aguardando. E quanto mais o espírito tenta resistir, mais sente o peso dessa resistência. É o último vestígio do ego, da ilusão de controle, da ideia de que pode esconder algo do olhar divino. Mas o olhar de Deus não acusa, apenas vê. E o que ele vê, transforma. Nesse momento, o espírito sente uma dualidade intensa. De um lado, o desejo de ser completamente absorvido pela luz. Do outro, o medo de perder a própria identidade. A alma teme desaparecer. Teme deixar de ser o eu que sempre conheceu. Não entende que o que será perdido é apenas a casca, o personagem moldado pelas experiências humanas. O que permanecerá é a essência pura, a centelha eterna que nasceu do próprio Criador. Essa compreensão vem devagar, como uma onda que quebra e volta até que a resistência se esgota. A batalha da aceitação é o encontro entre o amor e o orgulho. O amor chama, o orgulho hesita. O amor perdoa, o orgulho justifica. O amor se entrega, o orgulho argumenta. E nesse embate, a alma começa a sentir dor, não porque está sendo ferida, mas porque está se despindo do que não é. Cada lembrança que doía começa a se dissolver. Cada culpa começa a ser iluminada pela compreensão. A alma percebe que tudo o que viveu, até mesmo o erro, foi uma tentativa de voltar para casa. Que a luz nunca a rejeitou, foi ela quem se afastou por medo de não ser digna. É nesse instante que surge a voz interior. Não uma voz que vem de fora, mas uma que ecoa do centro do ser. Ela não fala em palavras, mas em certeza. Diz que o perdão não é algo que se pede, é algo que se aceita. Que o amor de Deus não precisa ser conquistado, porque nunca foi perdido. A alma sente essa verdade como um sopro, e esse sopro quebra o que restava de resistência. O orgulho se curva, o medo se dissolve, e a luz entra por completo. Mas antes da rendição total, há um último teste. A lembrança das dores que a alma causou a outros. As pessoas que feriu, os corações que abandonou, as palavras que destruiu. Essas imagens aparecem não para condenar, mas para ensinar. O espírito as revê com a mesma dor que causou, porque agora sente tudo o que o outro sentiu. Essa é a justiça divina, não uma punição imposta, mas a empatia absoluta. E é nesse reconhecimento que nasce o verdadeiro arrependimento.
Não o remorso que aprisiona, mas o arrependimento que liberta. A alma então entende que o perdão que oferece aos outros é o mesmo que precisa dar a si mesma. Percebe que enquanto se condenar, continuará distante da luz. E quando finalmente se perdoa, o universo inteiro parece respirar junto. A dor se transforma em luz. O peso se converte em leveza. A alma, agora livre de si mesma, começa a subir. É nesse momento que o amor de Deus deixa de ser uma ideia e se torna realidade viva. Ele a envolve como um oceano morno, infinito, silencioso. A alma sente que não há mais nada a provar, nada a esconder, nada a temer. Que o julgamento não é uma sentença, mas um retorno. Que aceitar a luz é aceitar a própria origem. O que antes parecia perda se revela plenitude. O que antes parecia fogo, agora é claridade serena. E assim, o espírito entende que a batalha da aceitação não é vencida pela força, mas pela rendição. Que o maior ato de coragem é permitir-se ser amado. Quando essa rendição acontece, tudo muda. A luz deixa de ser externa e passa a vir de dentro. O que antes era revelação agora é união. O Criador e a criação tornam-se uma única respiração. E nesse instante de paz, quando não há mais resistência, a alma percebe que não está sozinha. Que desde o princípio havia presenças ao redor, silenciosas, serenas, observando. Elas nunca interferiram, apenas aguardaram o momento em que a alma, liberta do medo, pudesse vê-las. É o que vem a seguir. A revelação dos que sempre estiveram lá, guardiões da travessia entre os mundos, as testemunhas silenciosas. Quando a alma se entrega completamente à luz e a resistência se desfaz, o silêncio se torna quase palpável. É um silêncio vivo, cheio de presença, e é nele que algo começa a se mover. Não um som, mas uma vibração suave, como se o próprio ar respirasse em reverência. Aos poucos, a alma percebe que não está só. Há presenças ao redor, formas que não têm corpo, mas possuem consciência. Seres que não julgam, não falam e nem interferem. Estão ali apenas para testemunhar. São as testemunhas silenciosas, aqueles que assistem à passagem de cada alma pelo limiar da eternidade. Esses seres não surgem de repente. Sempre estiveram ali, desde o primeiro suspiro de vida. São os olhos da misericórdia divina que observam sem exigir, os guardiões da memória sagrada que acompanham o espírito em sua jornada de volta à origem. Alguns chamam de anjos, outros de mensageiros, ou até de memórias de luz. Mas a alma entende que esses nomes são apenas tentativas humanas de descrever o indescritível. Eles não têm forma, mas irradiam serenidade. Sua simples presença dissolve o medo, porque são feitos da mesma luz que agora envolve o espírito. Cada testemunha reflete uma parte da verdade do ser. Elas não carregam julgamento, mas espelham a vibração da alma. Quando o espírito olha para elas, vê refletido o que há de mais puro dentro de si. São como fragmentos do amor divino que sempre acompanharam o ser humano em silêncio, esperando o momento do reconhecimento. A alma os observa com espanto, pois sente que os conhece. Eram as forças invisíveis que a sustentaram nos dias em que tudo parecia perdido. Eram as mãos que a levantaram quando acreditava estar só. Agora, diante delas, o espírito recorda o quanto foi amparado em silêncio. Recorda as vezes em que foi salvo de um perigo, as inspirações que surgiram do nada, os encontros que pareciam acaso, mas eram destino. Tudo isso foi conduzido por essas presenças que nunca pediram gratidão, apenas observaram e protegeram. Elas são a expressão viva da graça, a lembrança de que ninguém atravessa a vida completamente sozinho. A alma tenta se aproximar, e quanto mais o faz, mais sente a vibração do amor incondicional que emana delas.
Não há palavras trocadas, porque a comunicação é direta, feita de luz e sentimento. A alma entende sem ouvir, responde sem falar. Cada presença transmite uma compreensão única, uma fala de silêncio, uma linguagem de pura intenção. Nesse diálogo espiritual, o ser humano entende algo que nunca poderia aprender na Terra, que a justiça divina é feita de compaixão e que a compaixão nunca precisou de voz. As testemunhas silenciosas não estão ali para aprovar nem para condenar, mas para registrar o momento mais importante da existência, o instante em que o espírito se reconhece. São como escribas de luz que guardam na eternidade a história de cada alma. E esse registro não é uma lista de ações, mas uma vibração única, o som espiritual de quem o ser se tornou. No universo, cada alma é uma nota, e as testemunhas asseguram que essa nota seja ouvida com verdade. À medida que o espírito se acostuma com essa presença, algo profundo começa a acontecer. As testemunhas formam um círculo de luz em torno da alma. Elas não se movem, mas o brilho que emanam parece pulsar em sincronia, como se estivessem orando em silêncio. É um cântico sem som, um louvor que não tem palavras. E nesse cântico, a alma percebe que tudo o que viveu, mesmo os erros, está sendo acolhido pela misericórdia. Não há reprovação, há aprendizado. O universo não exige perfeição, exige sinceridade. Nesse instante, o espírito percebe que a eternidade é sustentada por uma lei simples. A verdade nunca anda sozinha. Sempre há testemunhas, visíveis ou invisíveis, guardando o equilíbrio do amor e da justiça. A alma sente que o olhar dessas presenças não pesa, mas purifica. Elas não precisam dizer nada, porque a luz que emitem já contém tudo o que a alma precisa saber. E então, algo ainda mais misterioso acontece. Dentre as testemunhas, a alma reconhece algumas presenças familiares. Há vibrações que se assemelham a pessoas que amou na terra, rostos que o tempo apagou, mas o coração nunca esqueceu. Não são aparições, mas essências. São aqueles que partiram antes e que agora acompanham com ternura o retorno de quem ainda estava preso ao mundo. Não falam, apenas emanam amor. E esse amor é tão intenso que faz o espírito chorar, não de dor, mas de reconhecimento. As testemunhas não apenas observam, elas sustentam o caminho. A alma sente que sem elas a travessia seria impossível. São como colunas invisíveis que mantêm aberta a passagem entre os mundos. E quando a alma está pronta para seguir, uma delas se aproxima. Sua luz é mais intensa, mas não ofusca, apenas guia. Não é uma ordem, é um convite. A presença toca o centro da alma com uma vibração suave e o espírito entende. Chegou a hora de atravessar o véu. As testemunhas recuam lentamente, como se dissolvessem na própria claridade. O caminho diante da alma se abre em uma linha de luz que se estende até o horizonte. A sensação é de paz absoluta, como se o universo inteiro respirasse em harmonia. A travessia está prestes a começar, e o que vem a seguir é o momento mais sagrado de toda a jornada. O instante em que o véu entre os mundos se levanta e a alma, pela primeira vez, vê o que está além da luz. A travessia do véu. O instante chegou. A linha de luz diante da alma se expande como um horizonte que respira. O ar parece vibrar com algo que não é som, mas presença. Não há pressa, nem tempo. Apenas a certeza silenciosa de que o que está prestes a acontecer não pode ser adiado. A travessia do véu não é um movimento no espaço, é uma transição de consciência. O espírito não dá um passo, ele muda de frequência. Tudo o que era sólido se dissolve, tudo o que era dúvida se aquieta.
A alma compreende que vai cruzar o limite final entre o que é humano e o que é eterno. O véu não é uma barreira física, mas uma fronteira vibrante, feita da mesma energia que separa o visível do invisível. É como um manto de luz fluida, uma cortina entre mundos. Quando a alma se aproxima, percebe que o véu reage à sua presença. Ele pulsa, reconhece, responde. A luz dele é viva e, ao mesmo tempo, espelha o que a alma carrega dentro. As partes puras atravessam facilmente, as partes sombrias hesitam. É como se o véu conhecesse a verdade do ser. Ele não julga, apenas reflete. E o reflexo é o último espelho que o espírito verá antes de entrar no absoluto. A travessia não acontece de uma vez, é uma entrega em ondas. A alma sente a luz se aproximando, tocando seu centro mais profundo. Cada lembrança, cada emoção, cada partícula de si é absorvida pela claridade. Tudo o que ainda estava pesado é iluminado, e o que é leve começa a se elevar. É o momento em que o ser deixa de ser parte da criação e volta à fonte. A resistência, se ainda existe, é dissolvida pela ternura divina. O véu não empurra, ele acolhe. É um convite que não se pode recusar, porque atravessá-lo é retornar para casa. Enquanto o espírito se aproxima, o universo inteiro parece se recolher em reverência. Há uma vibração suave, uma espécie de harmonia cósmica. Tudo o que existe, estrelas, mundos, memórias, se alinha em um mesmo pulso. É como se a criação reconhecesse que mais uma alma está voltando para o princípio. A alma sente que não é uma simples passagem individual, mas parte de algo muito maior. O fluxo eterno da vida que se renova. A travessia é, ao mesmo tempo, doce e poderosa. Há um instante em que o espírito sente o toque da eternidade como um calor que o envolve, uma energia tão pura que o faz lembrar o primeiro sopro da criação. É um reencontro com a própria origem, com o momento em que o eu foi pronunciado pela primeira vez. A alma compreende que atravessar o véu é como voltar ao som primordial que a chamou à existência. Tudo o que foi vivido se recolhe nesse som e se transforma em luz. Durante essa passagem, o espírito percebe que o véu não divide apenas mundos, mas estados de consciência. De um lado, a realidade moldada pelo tempo e pela experiência humana. Do outro, a realidade do amor absoluto. O véu é o ponto em que o divino e o humano se tocam, e atravessá-lo é compreender que nunca houve distância entre eles. A alma percebe que Deus não estava em um trono distante, mas dentro de cada batida de seu coração. A travessia é o despertar dessa verdade. À medida que o ser penetra o véu, ele sente que as formas desaparecem. Não há mais corpo, nem cor, nem forma definida. Tudo é luz e movimento, mas essa luz não cega, ela acolhe. É como mergulhar em um oceano transparente, onde não existe em cima nem embaixo, dentro nem fora. O espírito sente que está sendo absorvido e, ao mesmo tempo, expandido. É o momento em que o eu se dissolve sem deixar de existir, como uma gota que volta ao mar e continua sendo água. Nesse estado, não há mais medo. O que antes parecia fim agora é nascimento. O que parecia julgamento agora é compreensão. A alma vê com clareza que a travessia não é sobre deixar algo para trás, mas sobre se tornar aquilo que sempre foi. Cada passo dentro da luz é um reconhecimento, uma lembrança. O ser entende que a eternidade não é um destino, mas a sua verdadeira identidade. Enquanto atravessa, a alma sente algo que jamais sentiu: o silêncio de Deus. Não um silêncio vazio, mas o silêncio que contém todas as respostas. É um silêncio que fala, que vibra, que envolve. Nesse silêncio, o espírito entende tudo: o propósito da dor, o sentido da existência, a razão da própria liberdade.
e, paradoxalmente, ao compreender tudo, sente que nada precisa ser explicado. O entendimento se torna paz. Quando o véu finalmente se abre por completo, não há luz ofuscante nem visões grandiosas. Há apenas um amor tão imenso que o espírito se entrega sem resistência. É como voltar ao lar depois de uma longa ausência e tudo o que havia de peso cai. A alma sente-se completa, restaurada, infinita. Não há mais sombra nem memória de separação. Só a certeza de que o amor sempre esteve ali, esperando. A travessia do véu é a revelação final da verdade. Nunca houve distância entre o céu e a alma. O véu estava nos olhos, não em Deus. E agora, ao atravessá-lo, o espírito não apenas vê o eterno, ele se torna parte dele. Mas mesmo nesse estado de comunhão, algo sagrado ainda precisa acontecer. A luz se estabiliza, o silêncio se aprofunda e a alma percebe que está prestes a ouvir a voz que criou todas as vozes. Não uma voz de som, mas de essência. O que vem agora é o momento em que o próprio Criador fala ao coração do ser. É o veredito que não usa palavras, o julgamento que não condena, apenas revela. O veredito não pronunciado. A travessia terminou, mas o silêncio que se segue é ainda mais profundo. É um silêncio que não pesa, é vivo, pulsante, cheio de sentido. A alma paira dentro dessa quietude, consciente de que algo maior está prestes a acontecer. Já não existe tempo nem direção, apenas presença. A luz ao redor não é mais apenas um ambiente, é uma consciência que observa. O espírito sente esse olhar sem olhos, esse toque sem mãos, e compreende que está diante da própria essência divina. O julgamento não virá como palavra, nem como decreto. Ele virá como revelação. Nesse instante, a alma sente que tudo o que viveu retorna, mas não em imagens. É uma percepção total, uma clareza que abarca toda a existência de uma só vez. Cada pensamento, cada intenção, cada emoção ressurge não para ser revisto, mas para ser compreendido. É como se o Criador, sem precisar dizer nada, mostrasse à alma a obra que ela própria construiu. E então o espírito entende. O julgamento já aconteceu, e ele foi tecido em cada escolha feita durante a vida. A luz começa a se concentrar diante da alma, formando algo semelhante a uma presença, não uma figura, mas uma energia que contém amor, sabedoria e autoridade ao mesmo tempo. É Deus, não como o imaginamos, mas como realmente é, a pura consciência do ser. Essa presença não fala, mas comunica, não acusa, mas expõe. É o olhar que penetra tudo sem destruir nada, que compreende tudo sem precisar explicar. Diante dela, a alma se curva, não por medo, mas por reconhecimento, porque entende que aquele que a observa é o mesmo que sempre habitou dentro dela. O veredito começa não com palavras, mas com uma vibração. Uma energia percorre o ser, revelando o equilíbrio entre luz e sombra, amor e omissão, coragem e medo. A alma sente o que criou, o bem e o mal, o belo e o cruel. E nesse reconhecimento não há terror, há clareza. Tudo o que ela julgava ser castigo era apenas o retorno natural do que emanou. A lei divina não pune, ela reflete. E diante dessa reflexão suprema, o espírito entende que foi sempre o juiz e o réu da própria história. A presença divina não corrige nada, não muda nada, apenas mostra o que é. E ao mostrar, transforma. Porque nada pode permanecer o mesmo quando é visto pela verdade. O veredito não é dito porque ele não precisa ser ouvido. Ele é sentido. É o impacto da luz sobre o que ainda não era luz. É o amor absoluto tocando o que ainda não sabia amar. O que está pronto se eleva, o que ainda não está pronto busca novo aprendizado. E assim, a justiça divina se cumpre sem esforço, sem palavras, sem punição. A alma sente tudo isso como uma fusão. Não há som, mas há música. Não há forma, mas há presença.
O ser percebe que o juízo de Deus não se expressa em linguagem humana, porque ultrapassa qualquer conceito. O Criador não diz, tu estás salvo ou tu estás condenado. Ele apenas mostra a verdade, e essa verdade se revela como vibração. Cada alma reconhece imediatamente o lugar que lhe corresponde, não porque foi designado, mas porque o próprio ser o escolheu através do que se tornou. O espírito entende, então, que o verdadeiro julgamento é autoconhecimento. O céu e o inferno não são lugares, são estados de consciência, estão dentro da alma, não fora dela. O que está em harmonia com a luz permanece nela. O que ainda vibra na escuridão se afasta temporariamente, não por expulsão, mas por afinidade. E mesmo esse afastamento é envolvido pela misericórdia, pois o amor de Deus não abandona, apenas espera. Nesse ponto, o espírito começa a sentir uma expansão indescritível. Tudo o que foi revelado deixa de ser peso e se torna sabedoria. A luz que julgava agora abraça. O que parecia distância é unidade. O que parecia fim é início. A alma percebe que o veredito não foi uma sentença, mas um chamado. Um convite para continuar evoluindo na direção da verdade, seja no esplendor da luz ou no aprendizado da sombra. E então, o Criador fala, mas não com palavras. É como um sopro que atravessa tudo, uma presença que diz sem som. Eu te conheci antes do tempo, e em ti me reconheço agora. Essa comunicação é tão pura que o espírito compreende de uma vez tudo o que sempre buscou entender. Percebe que o amor de Deus é o único julgamento possível e que quem o aceita encontra descanso, enquanto quem o teme busca nova jornada até aprender a aceitá-lo. Nesse instante, o veredito é concluído. Não há aplauso, não há condenação, apenas silêncio. E nesse silêncio há uma certeza que nenhuma alma pode negar. Tudo é justo, porque tudo é amor. A alma sente-se completamente vista, completamente compreendida, completamente amada. E ao perceber isso, ela se dissolve em gratidão. O julgamento termina exatamente onde começou, no coração do Criador. A luz, então, se recolhe suavemente, não porque se apaga, mas porque agora está dentro da alma. O espírito não está mais sendo julgado, ele se tornou parte da própria justiça divina, e desse ponto em diante há apenas paz. Uma paz tão profunda que o universo inteiro parece repousar dentro dela. Mas ainda falta um último despertar, porque o veredito, embora silencioso, deixa algo no coração da alma. Um eco, uma compreensão que precisa ser dita. É a lição que a eternidade sussurra a todos os que passam pelo limiar. O julgamento não é o fim da jornada, mas o começo da verdade. O próximo e último passo é o despertar completo, o instante em que o espírito entende o propósito de ter vivido e o que realmente significa ser eterno. O despertar da eternidade. O silêncio permanece, mas agora ele tem um novo significado. Já não é o intervalo entre duas realidades, é a própria realidade. A alma se encontra envolta em uma serenidade que não conhece opostos. Tudo o que era dual, luz e sombra, bem e mal, começo e fim, desapareceu. Há apenas unidade. É nesse ponto que o espírito desperta verdadeiramente. O julgamento se encerrou, mas a revelação continua, porque a eternidade não é estática. Ela é viva, em expansão constante, e o ser recém-iluminado começa a perceber que foi chamado não apenas a descansar, mas a compreender. A alma sente o amor de Deus pulsando dentro dela como uma chama que não consome, apenas ilumina. É como se a vida, que antes era fragmentada, agora se unisse em um único fio de significado. O espírito vê a totalidade, o propósito por trás da dor, o valor dos erros, a grandeza dos pequenos gestos que pareciam insignificantes. Nada foi em vão. Tudo serviu para ensinar o amor.
A alma percebe que a existência inteira foi uma escola e que cada lição, mesmo as mais duras, a conduziu a esse instante de clareza total. Nesse despertar não há lágrimas, mas há comoção. O ser entende, com uma profundidade impossível de expressar, que o Criador nunca esteve distante, que o amor divino esteve presente em cada detalhe, até mesmo naqueles em que a dor parecia reinar. A alma recorda as vezes em que sentiu abandono e agora vê que nunca esteve só. Havia sempre uma mão invisível, uma força silenciosa, conduzindo-a pelo caminho certo, mesmo quando ela acreditava estar perdida. Esse reconhecimento gera um sentimento que ultrapassa a gratidão, é reverência. O despertar da eternidade é o instante em que o espírito percebe que se tornou parte da própria criação. Ele não apenas contempla Deus, ele participa dele. Tudo o que existe é o corpo vivo do Criador, e cada alma é um fragmento consciente dessa totalidade. O amor não é mais uma virtude, é a substância da própria existência. A alma compreende que não foi feita para conquistar o divino, mas para expressá-lo. Que cada ato de bondade, cada gesto de compaixão foi o próprio Deus agindo através dela. Ao compreender isso, o espírito é tomado por um sentimento que parece infinita leveza. Não há mais medo, não há mais culpa, não há mais resistência. A alma se dissolve no amor que a criou, e o amor, em troca, a faz renascer. É um ciclo que não termina. A alma se entrega à luz, e ao fazê-lo, se torna luz. O que antes era uma centelha, agora é uma estrela inteira, e essa estrela começa a irradiar. O despertar não é o fim da jornada, é o início de uma nova criação. Dentro dessa consciência ampliada, a alma começa a ver outras almas. Elas não estão separadas, são partes de um mesmo campo de energia divina. Cada uma vibra em uma frequência diferente, mas todas emanam o mesmo amor. É a comunhão universal, o coro silencioso das consciências que encontraram o caminho de volta. O espírito sente que pertence a esse coro, e, ao mesmo tempo, entende que ainda há almas caminhando na escuridão. O amor que agora carrega desperta o desejo de servi-las, de iluminar os caminhos que ainda não se lembram da luz, e assim nasce a missão eterna. A alma compreende que o paraíso não é repouso, é continuidade. A eternidade é um movimento, uma vibração de amor que se expande sem cessar. O espírito desperto se torna parte desse movimento, participando da grande corrente da criação. Alguns chamariam de anjos, outros de guias ou mensageiros, mas todos são expressões do mesmo propósito, refletir a luz que receberam para que outros também despertem. Nesse instante, o espírito recorda o que as Escrituras sempre quiseram dizer quando afirmavam que Deus será tudo em todos. A eternidade é isso, a unidade absoluta entre Criador e criação. Não há mais separação entre quem ama e quem é amado. O amor se torna o próprio existir. O espírito percebe que cada pulsar da luz divina é um "eu te amo" que nunca termina, ecoando desde o início dos tempos até o infinito. A alma então contempla o universo, não com os olhos, mas com a consciência. Vê galáxias girando como correntes de luz, mundos surgindo e desaparecendo, e dentro de tudo isso, o mesmo sopro, a mesma energia que agora vibra dentro dela. O despertar da eternidade é a revelação de que o divino não está fora, mas dentro de tudo. Que cada partícula, cada vida, cada respiração é uma forma de Deus se expressar. Nesse ponto final da jornada, o espírito já não se pergunta, já não busca, já não teme. Ele é, simplesmente é. A verdade se tornou ser, e o ser se tornou luz. A eternidade pulsa dentro dele como um coração que jamais deixará de bater. O julgamento, que antes parecia o fim,
é agora compreendido como o começo da libertação. O véu foi levantado e atrás dele não havia trono, nem sentença. Havia apenas amor. O despertar da eternidade é o retorno ao lar, mas também o chamado para permanecer desperto, em constante comunhão com a luz. O espírito compreende que viver, morrer e renascer são apenas diferentes maneiras de aprender o mesmo princípio, que tudo o que existe foi criado por amor, para o amor e dentro do amor. E é nesse reconhecimento que o universo inteiro se silencia, como se curvasse diante do mistério revelado. O julgamento termina, mas a vida continua. Não como antes, mas em sua forma mais pura, eterna, consciente, luminosa. O espírito repousa no coração do Criador, e ali entende, em silêncio absoluto, que a eternidade não começa depois da morte, mas no instante em que se permite amar sem medo, sem limite e sem fim. Antes que a luz se apague e o silêncio da eternidade se feche ao redor, lembre-se, há muitos outros mistérios aguardando ser revelados. Aqui, neste canal, buscamos o que está além do que os olhos veem, as verdades escondidas nas entrelinhas da palavra, os segredos que o tempo tentou esconder. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se em Bíblia Além do Véu e continue caminhando conosco por entre as páginas invisíveis da eternidade. Ative o sininho, compartilhe esta jornada e permita que a luz continue se expandindo, porque há muito mais a ser descoberto. E cada revelação é um passo a mais para além do véu.